Livro de Daniel, capítulo 6, os 2 versículos apenas, 16 e 17, para uma breve meditação. Já ouvimos 2 mensagens, mas tem ainda Deus uma palavra para você. E eu quero dar um tema para este texto, é livramento na cova. Diga comigo, livramento na cova. Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17, você lê. Não feche a Bíblia, que nós vamos nos utilizar desse texto, obviamente, num curto prazo, numa rápida e breve meditação. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e os lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente, não esqueça dessa palavra, serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu selo próprio, com o seu anel, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Amados irmãos, o nome Daniel, no hebraico, significa Deus é meu juízo. Isso reporta o seu caráter e diz muito sobre o próprio. Ele estava na Babilônia, até então era o poder maior da época. Nabucodonosor era o seu rei, e Daniel, quando foi levado à cova dos leões, ele já tinha 84 anos. Eu disse 84 anos. E ele entrou naquele país com 16 anos de idade. E ele passou 68 anos vivendo um propósito ou 2 propósitos que ele fez quando entrou naquele país. Primeiro, a entrada dele na Babilônia não foi uma escolha pessoal, não foi uma escolha própria. Ele não foi à Babilônia, ele foi levado, e levado como cativo. Deus havia feito uma promessa ao seu povo, que essa promessa inclusive está de pé ainda hoje, que é que o seu povo jamais seria cauda, seria cabeça, que nunca estaria por baixo e sempre por cima. Todavia, as promessas de Deus são condicionais. Se qualquer que esteja debaixo da promessa de Deus sair da vontade dele, esta promessa é invalidada. Então, quando a promessa foi feita a Israel, Israel era nação livre, era povo escolhido de Deus, nação santa. Israel, o regime de Israel era teocrático, era governado pelo próprio Deus. Todavia, eles fizeram o que parecia mal diante dos olhos do Senhor. Isto gerou uma quebra de aliança. Então Deus agora não era mais com Israel. E o que foi que Israel fez? Que era nação única. Eles observaram a vida das outras nações, diga-se de passagem, nações pagãs, e eles desejaram ser como eles, ter um rei pessoal. E na época, Israel
era julgado pelos juízes depois da era patriarcal. Mas eles não queriam. E o último juiz era Samuel. E o povo agora foi a Samuel e o deixou muito constrangido, porque disse a Samuel que eles não queriam mais serem julgados por ele, e sim que eles queriam ter o seu rei próprio. E Samuel ficou magoado, ficou muito triste. E Samuel, na sua tristeza, foi buscar ao Senhor. Era um homem de Deus, um profeta, sacerdote. E Deus disse: Samuel, não precisa ficar triste assim não. Este povo não está rejeitando a você. Este povo está rejeitando a mim. Então dê um rei conforme eles estão pedindo. E aí veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul governou 40 anos até que pecou, saiu dos caminhos do Senhor. E Deus tomou o reino de Saul e deu a Davi. Davi também governou 40 anos, terminou fazendo o que não devia, e veio Salomão, seu filho. Mas Salomão também falhou, também errou. E agora, Israel ficou sem um rei. Mas aí o Reino Unido, que quando passou a ser a dinastia de rei, tornou-se Reino Unido. O Reino Unido, ele se dividiu. E quando se dividiu, ele enfraqueceu. E tudo que se divide, ou se enfraquece, ou se acaba. E quando enfraqueceu, o que aconteceu? Deus permitiu, ou seja, suscitou os seus inimigos. E veio Nabucodonosor em Carquemis, cercou Jerusalém, capital, e dividiu. O reino estava dividido, reino do norte e reino do sul. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Foi o que Nabucodonosor dominou. E as outras 10 tribos, veio o rei da Síria e dominou. E os 2 reinos foram levados escravos. Um para a Síria e outro para a Babilônia. E Daniel foi um desses que foi levado para a Babilônia. Todavia, antes de ser levado para a Babilônia, ele fez com Deus um propósito. Por isso, o conselho de Deus para mim hoje e para você hoje: não viva de qualquer maneira, viva com um propósito. E o propósito dele, sabendo que ia para a Babilônia, o primeiro propósito foi de não se contaminar. E o segundo, de viver em comunhão com Deus. E 3 vezes ao dia ele estava no seu quarto, com as janelas abertas, voltada para Jerusalém, orando ao seu Deus. Pois sim. Então Daniel, irmãos, ele passou 68 anos de joelhos, orando ao Senhor. Eu disse 68 anos. Ele agora entrou com 16 anos, ele agora estava com 84 anos. E Deus, na vida dele, o abençoou de forma extraordinária, e ele tornou-se a figura mais importante da Babilônia depois de Dario, o rei. Mas foram 68 anos de joelhos prostrados, buscando a face daquele que é todo-poderoso. 3 vezes ao dia. Isto dá 74.460 horas de joelhos. Não deu nem para dar um amém? A oração de um justo, uma oração, pode muito em seus efeitos, e 74.400 horas de oração. E meus amados e queridos irmãos, com esta idade de 84 anos,
foi feito um edito. E este edito foi feito pelos inimigos de Daniel, que procuraram prejudicá-lo em todas as áreas da sua vida e não conseguiram. Procuraram achar nele algum defeito, algum erro, alguma coisa, e nada foi encontrado na vida dele. Mas eles descobriram uma coisa, que o segredo das vitórias daquele moço é por conta destas 74.460 horas de joelhos. Então eles criaram uma estratégia e levaram para o rei, para que ninguém fizesse uma outra petição a outro Deus, a não ser os deuses da Babilônia. Por quê? Porque eles sabiam que o segredo da vitória de Daniel era a sua comunhão com Deus através da oração. E que Deus dava vitória a ele por conta das orações. E o que eles entenderam? Nós não podemos fazer o mal a este Daniel porque ele tem a proteção de Deus. Mas se ele sair da presença de Deus, ele vai ficar vulnerável e aí nós acabaremos com ele. Este era o propósito. E quando o edito foi lançado, e na lei dos medos e persos, depois que o rei assina, é irrevogável. Glória a Deus. Então não se pode mudar a lei. E Daniel, irmãos, o rei não era inimigo de Daniel, de forma alguma, era amigo. Mas ele colocou o edital e nem sabia qual era o objetivo dos satrapas que criaram aquela lei. Mas assim foi feito. E os mesmos que criaram a lei foram os mesmos que foram observar a vida de Daniel, porque sabia o que ele fazia, onde fazia e a hora que fazia. Se era 3 vezes ao dia, certamente pela manhã, ao meio-dia e à noite. E eles foram, e Daniel, quando viu o edito, ele não deixou de orar. Ele fez como Paulo. Não em palavras, mas em atitude. Não tenho a minha vida por preciosa. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Então eles foram lá e pegaram Daniel orando. Aí foram para o rei. Disse: olha, aquele hebreu que tu trouxeste, ele foi o único que te desobedeceu. Ele não fez caso da tua lei. E tu criaste uma lei que quem desobedecer seria lançado na cova dos leões. E o rei mandou chamar a Daniel e ele disse sim. Eu estava orando. Ele diz: olha, Daniel, infelizmente a lei está escrita e ela tem que ser cumprida. Porque quando o rei escreveu e assinou, então era irrevogável. E pegaram Daniel e levaram para a cova. E ali o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançasse ele na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente, ele sabia que Daniel era fiel a Deus e estava sempre com Deus em oração, que ele te livre. E mandou colocar uma pedra, o seu anel, colocou o selo e disse que nada fosse mudado a respeito de Daniel. E Daniel foi atirado. Não desceram com ele à cova. Ele foi jogado. Agora imagine um ancião de 84 anos, jogado em uma cova que nada mais, nada menos era 7 metros de altura. Pela sua formação óssea, devia ter quebrado tudo, mas não quebrou nada. Por quê? Porque Deus estava com Daniel. E quando Deus está com o homem, Deus dá livramento em todas as áreas da sua vida. Ele chegou bem, sim senhor, lá embaixo, glória a Deus. Mas ao chegar, tinha lá leões famintos. Todavia, Deus mandou um anjo, e este anjo fechou a boca do leão. 2 milagres.
Primeiro, na queda livre, não quebrou nenhum osso, nada aconteceu com ele. E segundo, os leões famintos não puderam devorar Daniel, porque o anjo fechou a boca dos leões. Aqui começa a nossa história. Aqui começa o nosso tema, livramento na cova. Daniel agora, irmãos, não estava no palácio. Daniel agora não estava governando. Daniel agora estava em uma cova. Literalmente, aquela cova de leões era subterrânea, tinha uma abertura na parte superior, foi colocada uma pedra na abertura, foi selada com o selo do rei, não podia ser aberto e ninguém podia tirar aquela assinatura. Ou seja, era um caso perdido, era um caso esquecido, aqui embaixo, pelos homens, mas não era esquecido pelo Todo-Poderoso que estava lá nos céus. Aleluia. O salmista diz: pode uma mãe, pode, princípio de possibilidade, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho que amamenta. Todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Escute, Deus não se esquece de você. Os mínimos detalhes da tua vida, Deus se lembra. Então aquela cova era um lugar de morte, mas foi no lugar de morte que Deus deu vida. Espiritualmente, essa cova significa lugar de adversidade, lugar de lutas, significa lugar de terror e de morte. Todavia, não importa o lugar aonde você se encontre, o importante é com quem você está neste lugar. Se você está livre com o Senhor, glória a Deus por isso. Se você está preso com o Senhor, faça como Paulo nas masmorras de Filipe. Cante louvores a Deus, que Deus manda terremoto. Se está na cova, Deus manda anjo e fecha a boca de leão. Se está no fogo, o Senhor Jesus chega e você passa por dentro do fogo, glorificando ao nome do Senhor. Então, espiritualmente, que é o nosso objetivo, espiritualmente, a cova representa o auge de um problema que você não pode dele se livrar. Um grande problema como do rei Ezequias, que foi acometido de uma enfermidade mortal, sem cura, uma doença incurável. Glória a Deus. Todavia, como se não bastasse a sua dor, luta e sofrimento por uma doença incurável, Deus mandou um profeta, a saber Isaías, adentra o palácio e chega para o rei, profetiza o que Deus havia dito: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ora, parecia um contrassenso. Quem está numa situação daquela precisa de uma palavra de consolação. Precisa de alguém que diga: Deus disse que vai lhe curar, Deus disse que vai resolver o teu problema. Mas essa não foi a mensagem que Deus mandou. Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deu a mensagem e saiu. E só quando ele saiu, o rei não aceitou aquela mensagem. Escute, não aceite nenhuma mensagem que traga para você perdas, derrotas e morte. Mas pastor, veio de Deus. Sim, veio de Deus. E Deus muitas vezes faz coisas não para nos destruir, mas para provar a nossa fé. Então a fé de Ezequias estava sendo provada. Deus não queria que ele morresse. Deus queria
que ele vivesse, mas que ressuscitasse o homem espiritual que havia dentro dele. Porque muitas vezes estamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. Muitas vezes estamos dentro da casa de Deus, dando glória a Deus e aleluia, mas dentro de nós estamos passando por momentos de tristeza, de mágoa, de angústias, de derrota. A vida não tem mais sentido para você, e você está desesperado, e você agora perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de orar, e diz: eu não sei mais, a minha vida não tem valor. Tem valor sim. Deus quer ressuscitar o homem espiritual que há dentro de você. Deixa eu dizer uma palavra profética que disse o rei Davi: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. A palavra de Deus muitas vezes fere, mas ela não mata, ela sara. Sal é bom, entre aspas. Se você tem uma ferida exposta, você não vai colocar sal. Por quê? Queima, arde, mas ainda é o melhor remédio. Por isso Davi diz: foi bom ter sido afligido. Então naquele momento, o fio de esperança que havia em Ezequias quebrou. Mas ele não se conformou. Ele disse: eu não aceito. Virou-se para a parede. Virou-se para o barro. Diz: eu também sou barro. Não sou muita coisa não. Porque às vezes a gente pensa que é alguma coisa. Mas é nessa hora que a gente descobre que a gente não é nada e que a gente precisa de Deus. Às vezes vivemos uma vida sem necessidade de Deus. Mas naquele momento, ele era rei. Tinha tudo que precisava e queria. Mas somente naquela hora que ele descobriu que vestes e que coroa não tinha nenhum valor. Porque a vida dele não era mais nada. Mas quando ele virou-se para a parede, ele desceu. Ele disse: eu sou pó, eu sou cinza, eu preciso, Jeová, de ti. E Deus ouviu. Ele começou a chorar. E rei não chora, irmão. O orgulho de um rei não permite ele derramar lágrimas. Como pessoas orgulhosas, não se humilha, não pede desculpa, não pede perdão, passa por cima de todo mundo, machuca todo mundo, humilha todo mundo e acha que está certo. Escute aqui. Eita. Olha para quem está perto de você. Diga: você é só pó. Será que podemos ter orgulho do pó? Do barro que pisamos por cima? Aí quando ele entendeu isso, ele chorou. Por que ele chorou? Arrependido de todas as coisas que ele fez pensando que era alguma coisa. Aleluia. E quando ele chorou, Isaías 38 descreve, Deus, ele orou, chorou, e Deus disse: ouvi a tua oração. Porque não é toda oração que Deus ouve não, irmão. Não é toda oração não. Existem aquelas orações bonitas, com palavras difíceis, que há pessoas que quando ora, a gente precisa estar com um dicionário de lado para interpretar a oração. A gente não entende. Não é isso. Ele diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e vou descer para te dar livramento. Deus ouve, vê e desce. Isaías aí lá fora. Aí Jeová diz: Isaías, volta.
diga para o rei Ezequias que eu vi as lágrimas dele, que eu ouvi a oração dele, e vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Terminou o tempo. Mas escute. As atitudes tomadas por Daniel antes de ser levado à cova. A primeira coisa é que Daniel priorizava a oração. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Daniel mantinha permanentemente comunhão com Deus pela oração. Ele expressava a sua gratidão para com Deus, pelos privilégios recebidos naquele país. Ele apresentava a Deus todos os seus problemas. Então ele era um moço crente. E por isso, na hora da tribulação na sua vida, ele não estava só. Deus estava ali, na presença dele. Aleluia. Porque muitas vezes a gente só lembra de Deus quando está no aperto. Na hora que o caibo principal da casa está, a gente, meu Deus. E antes, nunca. Mas agora, irmãos, encontramos Daniel numa cova. E na cova parecia que ele estava sozinho. E eu quero dizer que muitas vezes parece que nos abandonaram. Parece que todos os problemas que vieram sobre nós nos encontramos sozinhos. Isso não é verdade. A promessa de Deus está de pé. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Parecia que ninguém tinha controle da situação. Ele estava lá no fundo do poço. Ninguém podia escapar daqueles leões famintos. E o diabo, irmãos, runge como leão, buscando a quem possa tragar, mas não pode tragar você que está nos braços do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Daniel não tinha como sair daquela cova, como muitas vezes você não tem como sair dos problemas que você está atravessando. Quantas vezes a porta fica fechada, quantas vezes a porta fica selada, quantas vezes os problemas não têm saída. Olha para a direita, não tem saída, para a esquerda não tem saída, para a frente não tem saída, para a retaguarda não tem saída. E agora? Aí o Senhor diz: olha para cima, porque é de cima, é de cima que vem o teu socorro. A sentença para Daniel era de morte, mas a sentença de Deus era de vida. Então é mais importante observar a sentença de Deus do que a sentença do homem. Aleluia. Daniel passou várias horas naquela cova. Aleluia. Foi jogado, aleluia, no início da noite e ficou até o amanhecer de um novo dia. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele disse: o choro pode durar durante no período de uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu costumo dizer, entre um dia e outro há uma noite no meio, e nesta noite no meio Deus manda anjos que estão ao nosso serviço para nos dar vitória. Vitória, vitória, vitória. O que é vitória? Vitória é o ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Então só pode ter vitória quem tem batalha. Só pode ter vitória quem tem luta. Glória. Eu não sei qual é a tua luta, Deus o sabe. Aleluia. Mas para você ter vitória, tem que ter luta. E sabe, deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. O céu
é lugar de vencedores. E para vencer, tem que ter inimigo. Se você não tem ninguém como seu inimigo, você não é um vencedor. Aleluia. Mas como você e eu, nós temos muitos inimigos, nós somos mais do que vencedores. Vitória na cova. Glória a Deus. Foi através daquela vitória dada por Deus na cova que ele pôde testemunhar do nome do Senhor Jeová. São as lutas que nos levam a ter o que testificar de um Deus grande que nós estamos pregando. Glória a Deus. É pelas lutas que passamos que Deus nos dá vitória. Deus, irmãos, ele foi glorificado no outro dia, quando o rei mandou tirar a pedra e o rei com lágrimas nos olhos, porque passou a noite sem conseguir dormir. Tal era o amor que ele tinha por Daniel, aleluia. E ele chega na cova no outro dia e diz: Daniel, porventura o teu Deus te deu livramento? Ele diz: rei meu Senhor, não te preocupa, porque ele enviou anjo e fechou a boca do leão. Precisamos vencer os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. E nós temos os 3 maiores inimigos nossos: o mundo, Satanás ou o diabo e a carne. Esses 3 inimigos lutam todos os dias e o dia todo, não tira férias nem descanso para nos derrotar. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando até o arrebatamento da igreja. Deixa eu concluir dizendo: Deus foi exaltado no amanhecer de um novo dia. Deus foi glorificado. Os seus inimigos puderam ver o que Deus fez com Daniel naquela cova. Deixa eu dizer, assim como esteve Daniel na cova dos leões, podemos também hoje estar na cova das tribulações, das decepções, das lutas, todos os dias. Mas de uma coisa temos certeza: levantaremos, sairemos, arvoraremos pendão e cantaremos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fiquemos de pé.